Culto de gratidão a Deus pela vida do bebê, a equipe coordenadora já mencionada e de uma maneira especial, parte integrante desta equipe, o presbítero Toshiaki Izumi, que foi quem produziu este cenário com os seus dotes arquitetônicos. Eu não sei o que ele fez no Banco Central durante 30 e tantos anos. Ele poderia fazer grandes obras aí que iam deixar os famosos arquitetos no chão, né? Mas há motivos para essa ornamentação. E você tem na segunda página do encarte do culto do bebê a decoração, fortaleza. Isso é uma fortaleza. Que o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aqui central, no púlpito, as muralhas, que lembram que os pais devem estar atentos, vigiando e orando, perseverando na oração, vigiando com ações de graças. Mas você tem também nos bancos estes escudos. Cada escudo é um livro da Bíblia que está aí mencionado. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E as bandeiras das torres afirmam que o Senhor reina nas famílias e em cada lar. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E no centro, a bandeira principal, esse peixinho, que era a marca inegável dos cristãos. A gente fala muito de marketing moderno, né? De usar de recursos de comunicação para tornarmos-nos conhecidos. Os cristãos, desde o início da sua jornada, usaram desse recurso, porque esse peixinho, cujo nome em grego é ictus, ele era ele retrata as seguintes letras: Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. E Ele é que está no centro da nossa vida, no centro do universo, no centro das Sagradas Escrituras que os pais recebem nesta manhã com os seus filhos, para que o Cristo possa ser o norteador da vida dos seus filhos por toda a sua jornada. Quero convidá-los para a leitura bíblica no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 2, versículos 1 a 10. Como é criar os filhos nos tempos difíceis. Nós falamos que os nossos tempos são difíceis, controversos, críticos, discrepantes, ameaçadores, violentos, inseguros. Vemos escassez de recursos de um lado, vemos desequilíbrio de outro. Que será destas crianças que daqui a 20 anos, ou pouco mais ou pouco menos, estarão no mercado de trabalho? Vai ter emprego para eles? Como será a mentalidade deles influenciada pelo mundo em redor? Mas a gente acha que isso é problema nosso, que no passado já não houve quem enfrentou problemas semelhantes e que também eram tempos críticos. E nós lemos esta passagem pensando exatamente a esse respeito. Diz o texto: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança?
Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou exatamente a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Moisés, grande líder do povo de Deus, aquele a quem o Senhor incumbiu de ser o libertador, um tipo do próprio Cristo, que é o libertador mor, o que nos livra do pecado e da morte, e fez isso pela dádiva da sua vida na cruz, pelo sangue precioso que derramou, pela purificação dos nossos pecados. E nesse modelo de Cristo, Moisés se constituiu no libertador de Israel, trazendo o povo do Egito, onde permaneceu por séculos escravo, por todo o caminho do deserto, até chegar às portas da terra prometida, da terra de Canaã. E pensamos neste homem como um grande legislador, como um homem experiente, como um homem ousado, como um homem incumbido de uma tarefa tão enorme. Mas aqui nesse texto nós vemos como tudo começou. Ele nasce em meio à escravidão, e essa escravidão tinha por característica, exatamente nesse tempo, que o povo de Israel estava se multiplicando mais do que o povo egípcio, no morticínio dos infantes do sexo masculino, para que não houvesse, quem sabe, uma rebelião, e estas pessoas se tornassem então, por mais numerosos que fossem, mais fortes do que os egípcios. E muitas crianças morreram em razão desta tomada de decisão de Faraó. Também nesse sentido, Moisés se parece muito com a figura de Jesus, porque Herodes também mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E então os caminhos de Deus. Esse menino nasce, sua mãe o retém o quanto pôde dentro de casa, mas criança chora, principalmente se o sermão for até 12:30 hoje. Vai ser difícil, mas eu me preparei para ser mais abreviado hoje. E quando a criança não podia mais ser contida, a mãe disse para sua filha mais velha: vamos arrumar um bercinho especial, um cestinho de junco, vamos jogá-lo no rio Nilo e ver os caminhos de Deus na sua vida. E aí, esta situação maravilhosa, porque justamente naquela hora, a princesa, a filha de Faraó, vai banhar-se com todo o seu séquito. E então a filha de Faraó vê aquele bebezinho e diz: mas que coisa mais linda, eu preciso ter um filho assim, vou adotá-lo, mas eu não tenho condições de cuidar. A irmãzinha que ficou vendo o menino ser colocado no rio, muito atiladamente chegou para a filha de Faraó e disse: a senhora não quer que eu vá chamar uma das hebreias para criar o menino? Ela disse: é uma boa ideia, pode deixar que eu arranjo. Foi lá e buscou quem? A mãe dela, evidentemente, né? A mãe do menino. E então ele é educado pela própria mãe, sob os auspícios, sob a liberação do próprio Faraó, da sua filha. Até que ele cresceu, já adolescente, volta para o palácio, e aí é instruído na melhor escola que poderia haver daqueles tempos, no que tangia aos conhecimentos, à sabedoria, aos empreendimentos, o que lhe preparou para a grande missão que ele haveria de realizar. Mas não tenhamos dúvida, os tempos de Moisés eram tempos difíceis, tanto quanto são os nossos. Realidades distintas, mas que convergem para esta grande situação de preocupação, de indagação. O que vai ser da nossa geração? E aí, algumas lições podem ser consideradas por nós. Atente bem, numa situação crítica, em que a criança poderia padecer, poderia morrer, sua mãe fez o que pôde para esconder o seu filho por 3 meses, porque ele era muito formoso. O filho feio a gente esconde,
mas o filho bonito a gente mostra, né? Agora eu pergunto, tem filho feio? Não tem, né? Os outros podem achar, a gente acha a coisa mais linda. Eu, muito frequentemente, vou à maternidade poucas horas depois de nascido uma criança. Agora já não fica lá no berçário, já fica com os pais. E eu chego ali e os pais dizem assim, mas que criança maravilhosa, que criança, veja pastor, que coisa mais linda, inchado, não consegue abrir o olho, como a gente diz, cara de joelhinho. Mas para vocês não tem filho feio. Agora a Bíblia aqui nos ensina uma coisa muito importante. Se o ditado diz que o filho feio a gente esconde e o bonito a gente mostra, a palavra de Deus ensina o contrário. Ela nos ensina a esconder o filho formoso, que foi o que Joquebede, mãe de Moisés, fez. E com esta expressão em que a Bíblia nos ensina que ela escondeu o filho formoso, eu queria extrair essa lição: zele muito, cuide demais da dádiva divina que você recebeu. Hoje os nossos filhos estão expostos a todos os perigos, a todos os riscos, a todas as influências, mas, porque se fossem influências boas, eu não estaria aqui pregando nessa manhã. O tempo inteiro eles estão recebendo inputs que vão atacando a sua alma, o seu pensamento, que vão influenciar o resto dos seus dias, e nós estamos deixando eles expostos a tudo isso, pelas mídias que entram dentro da nossa casa, massivas, redes sociais, por influências de todas as ordens, estamos exibindo-os a todos os perigos, não estamos preservando-os, não estamos zelando por esta dádiva divina que Deus nos deu. Estas crianças são presente de Deus para vocês. Estas crianças são um dom divino. Estas crianças foram colocadas nas mãos de vocês para vocês cuidarem bem delas. Por favor, não os exponham à malignidade, à maldade, aos valores distorcidos, aos princípios que confrontam a vontade de Deus, ao reino das trevas que impera ao nosso redor. Vamos preservá-los, vamos cuidar deles como a mãe de Moisés fez o quanto pôde. Ela escondeu o filho formoso, e eu sei que para todos vocês esses filhos são formosos, não apenas na aparência, mas no coração. Cuidem, zelem desta dádiva divina. Mas chegou uma hora que não tinha mais como esconder. Chega uma hora que a gente não consegue mais segurá-los. Por isso é muito importante que no tempo que eles estão conosco, a gente faça o máximo possível por eles, para eles serem bem influenciados, receberem a instrução da palavra de Deus que hoje vocês recebem em mãos, serem orientados pelos caminhos do Senhor. Então há uma segunda lição para nós desse texto: confie na providência divina. Há um momento que os filhos vão partir, há momentos que eles vão ter que ir para a escola, cada vez vão mais precocemente para a escola, eles vão ter grupos de amigos, eles vão interagir com este mundo de uma maneira muito mais rápida do que vocês interagiram quando eram crianças, e assim é cada vez mais rápido. E aí foi interessante observar que, não podendo mais esconder a criança, que fez a mãe? Preparou um cesto de junco, calafetou com betume e piche para não haver, para a água não entrar dentro do cestinho, impermeabilizou ele, por assim dizer, e aí colocou o menino e largou no carriçal à beira do rio. Que figura bonita, que é a sua missão. Enquanto o filho formoso está sob a sua guarda, prepare o cestinho, vá arrumando o cestinho, porque uma hora você vai ter que colocá-lo no rio, e ele vai seguir, e ele vai receber outras influências, mas se ele estiver bem preparado, ele não vai sucumbir. Se o cestinho estiver bem betuminado, bem impermeabilizado,
as más influências não vão atacá-lo, ou pelo menos não serão vitoriosas, porque a vitória está no seu coração. Olha os escudos que estão aí nos bancos. Cada um desses escudos representa um livro da Bíblia. A Bíblia, que é um conjunto de livros, é uma biblioteca portátil que você pode carregar para todo lado. Você está com isso preparando o cestinho, porque vai chegar uma hora que vai ter que colocá-lo nas águas do rio Nilo, nas águas da vida, sob os perigos que estão ao nosso redor, mas eles estarão bem seguros, eles estarão bem protegidos, e você vai poder acompanhá-los em oração, e você vai poder saber que a providência divina está zelando por eles. Deus é quem cuida de nós, Deus é quem cuida dos nossos filhos, Deus é quem cuida da nossa casa, Deus cuida de cada detalhe, da ordem material, da ordem espiritual. O Senhor zela por nós. Agora a gente precisa dar uma cooperação, não atrapalhar o Senhor naquilo que Ele faz, assumir o nosso papel. A providência é dele, a responsabilidade é nossa, e nós não podemos descurar dela. Então, zele pela dádiva divina, confie na providência divina, e essa história caminha para um final mais que feliz. Depois de poder receber todo o cuidado da sua mãe por esses caminhos maravilhosos da divina providência, chegou a hora de ele ir para o castelo, para ele ir para a casa de Faraó. E o texto termina dizendo: sendo menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Essa ele chamou Moisés, porque das águas eu tirei. Passou a ser filho da filha de Faraó. Era assim que Moisés era chamado, filho da filha de Faraó. Filho da filha de Faraó. E você se pergunta: que será desse meu bebê? Como será a vida dele daqui 15, 20 anos? Que desafio. A minha mensagem derradeira para você é essa: surpreenda-se com o propósito divino. Aquele bebezinho lindo, formoso, que nasce em meio a todos os perigos, poderia sucumbir antes de chegar ao seu segundo aniversário, e no entanto, pelos caminhos maravilhosos do Senhor, ele se tornou uma figura eminente no Egito, se tornou uma pessoa conhecida, e veio a ser o grande líder para libertar Israel da escravidão egípcia. Ele se tornou o filho da filha de Faraó. Você agora ora para sua filhinha, para o seu filhinho, tão fofinho, tão gostoso, tão carinhoso, aquelas bochechinhas tão gostosas, né? Dá até vontade de comer, não dá? Depois, quando eles crescem, a gente diz assim: por que eu não comi quando era pequenininho, né? Pense, surpreenda-se com o propósito divino. Quem sabe aqui estão muitos que virão a ser grandes líderes, pessoas que vão ocupar postos de relevo, pessoas que vão fazer a diferença na nossa sociedade, pessoas que vão estabelecer o nome do Senhor ao derredor, pessoas que serão a referência dos que estiverem ao seu redor. Por isso, todo o investimento que você puder fazer na vida deles, e eu me refiro aqui mais especialmente investimento espiritual, não será baldado, e o Senhor cumprirá os seus propósitos na vida de nossas famílias. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém.